Invista no seu relacionamento com Deus. Invista no seu relacionamento com Deus. Repita, invista no seu. De novo. Invista em quê? Invista. É do relacionamento com Deus que virá a sua vitória, seu sucesso como cristão. Como cristão, o teu sucesso é gerado deste relacionamento com Deus. O sucesso como cristão é gerado do relacionamento com Deus. As pessoas que não têm relacionamento com Deus, as pessoas que não construíram um relacionamento com Deus, as suas orações, escute isso, vão no sentido de dirigir Deus para onde ela quer que Deus vá. Faça assim. Pense nisso. Pense nisso. A oração, ou as orações, das pessoas que não têm relacionamento com Deus, não criaram um relacionamento com Deus, as suas orações vão no sentido de dirigir Deus para onde elas querem que Deus vá. As pessoas estão sempre orando. Senhor, faz isso. Senhor, vai lá na minha empresa. Ó, Senhor, vai lá na minha casa. Senhor, vai lá no hospital, cura meu filho. Senhor, vem aqui e toca na minha casa. Senhor, abençoe isso aqui. Senhor, toca ali na minha loja. Senhor, ela está sempre dirigindo Deus para onde Deus tem que ir. É ela quem quer dirigir Deus para ir onde ela quer que ele vá. Ela dirige Deus através das suas orações. Por quê? Porque elas têm uma insegurança dentro delas. A falta de relacionamento com Deus faz de você uma pessoa insegura. É uma insegurança interna. Não é segurança por fora. Às vezes por fora tem seguranças, por fora tem proteção, por fora tem coisas para aparentemente te garantir. Estou falando de segurança dentro. E elas estão sempre pedindo, Deus, vai ali, Deus faz assim, Deus vem para cá, Deus, olha, o Senhor não fez isso, Deus, o Senhor abençoa lá, Senhor, o Senhor vai lá na minha casa, Senhor, o Senhor faz isso, o Senhor... Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, você vai entender melhor o que eu quero dizer, o que o Espírito Santo quer dizer. Daniel, capítulo 6, lá no versículo 10. Se você compreender isso,
me refiro ao relacionamento, seu relacionamento com Deus. Se você compreender isso, você será uma pessoa, e praticar e investir nisso, você será uma pessoa de sucesso. Se você entender isso e investir nisso, você será uma pessoa de sucesso, um cristão de sucesso. Amém? Amém? Todo mundo achou? Daniel 6, versículo 10. Diz o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, você sabe que Daniel foi condenado a ser lançado aonde? Na cova dos leões. Olhe para mim, por gentileza, olhe para mim. A cova dos leões significava morte. Diga, a cova dos leões significava o quê? Morte. Não era só a cova dos leões, ele foi condenado à morte. Porque ali haviam leões famintos, que eles deixavam famintos, né, de propósito, muito famintos, para quando caía alguém ali, não ficava nem pó. Quando Daniel soube que a escritura estava assinada, ou seja, que ele realmente teria que ir para a morte, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como o quê? Como costumava fazer. Guarde isso, grife na sua Bíblia, se você puder, como costumava fazer. Olhe para mim. Olhe para mim, por gentileza. Então, isso nos diz, isso nos ensina que a oração dos que têm relacionamento com Deus não dirige Deus para onde ela quer que Deus vá. Por quê? Porque o que tem relacionamento com Deus sabe que Deus sempre lhe trará a vitória. Pense nisso. Pense nisso. Daniel mantinha um relacionamento íntimo com Deus todos os dias. Todos os dias. Todos os dias Daniel abria a sua janela, voltada para Jerusalém, e ele dava graças a Deus. Ele exaltava esse Deus em sua oração. Ele dava graças, Senhor, graças te dou. Entenda isso. A oração de Daniel, todos os dias, não dirigia Deus para onde ele queria que Deus fosse. A oração da pessoa que tem relacionamento com Deus não dirige Deus
para onde ela quer que Deus vá. Ela sabe que Deus irá. Diga, ela sabe que Deus o quê? Daniel não mudou a sua oração quando soube da sua sentença. Note isso. Escreva aí, você que traga um caderninho nos domingos, como eu já falei, e vai anotando essas coisas, para você depois ler em casa. Olha aqui, Daniel não mudou a sua oração quando soube que estava condenado a quê? A morte, a cova dos leões. Ele orou como ele fazia todos os dias, como de costume. É isso que está escrito aí? É isso que está escrito? Que coisa interessante. A pessoa que tem um relacionamento com Deus, ela tem uma segurança interna. Ele não mudou a sua oração naquele dia. Ó Deus, hoje é especial, Deus. Vão me lançar na cova dos leões, Deus. Por favor, envia um anjo naquela cova, destrói aquela cova, manda um terremoto para destruir aquela cova, manda um anjo para matar aqueles leões. Não! Diga não! Ele orou como ele fazia de costume. Todos, o quê? Todos os dias. Isso prova que ele confiava em Deus. O relacionamento com Deus produz confiança no teu coração. Segurança que Deus é contigo. Amém. Quem compreende? Eu falei uma coisa aqui, eu gostaria de... Você vai me ver sempre repetindo algumas coisas. Por quê? Porque eu sei que as pessoas não entendem assim rapidamente o que é dito. Eu falei o seguinte, preste atenção, falando da oração. Porque você está sempre orando. Ó Deus faz isso, ó Deus faz aquilo, ó Deus meu filho, ó meu Deus meu filho, ó Deus meu papel. Senhor, pode pegar aqui? Senhor, minha bolsa, ó Senhor abençoa, ó Deus minha bolsa, ó Deus minha água, ó Senhor, ó meu Deus abençoa, Senhor a minha foto, ó Deus meu filho, ó Deus abençoa, Deus. Sempre orando, Senhor faz isso, Senhor toca aqui, Senhor. Porque vocês acham que a oração muda as coisas. Ensinaram para as pessoas que a oração muda as coisas. Não que isso não seja uma verdade. Então, quando se diz que a oração muda coisas, isso é uma verdade incompleta. Não é que não é verdade, mas uma verdade, diga, incompleta. Está faltando algo aí. É uma verdade. Dizer que a oração a Deus muda as coisas, senhora, é uma verdade incompleta. Você encontra na Bíblia orações que foram feitas e respondidas, situações que foram mudadas. Porém, a oração, ela muda a gente, o homem. Quando eu digo muda a gente, eu quero dizer, a oração nos faz ter um relacionamento com quem? A oração muda a gente. A fé muda as coisas. Diga, a oração muda a gente. E a fé? A fé muda as coisas. Deus nos deu a oração para nos relacionarmos com Ele.
Deus nos deu a oração para a gente se relacionar com Ele. Quanto mais eu oro, quanto mais eu medito na sua palavra, mais eu tenho fé. Quanto mais eu oro dentro de mim a Deus, quanto mais eu medito nele, na palavra dele, mais eu tenho fé. Com a fé, eu mudo as coisas. Amém? Quanto mais eu oro, busco a Deus, me relaciono com Ele, medito na palavra dEle, mais eu tenho fé. E eu pego esta fé e mudo as coisas. Amém? A oração é para te dar relacionamento com quem? E não exatamente para resolver os teus. Amém, gente? Quem compreendeu isso? Então, muitas pessoas não oram, não buscam, não meditam na palavra de Deus, se tornam cristãos sem sucesso. A tribulação vai vir, a dificuldade vai vir, os inimigos vão vir, doenças vão vir, Satanás vai vir. E o que vai fazer você ser um cristão de sucesso, como cristão, é essa relação. Daniel teve sucesso diante dos seus inimigos. Daniel teve sucesso diante dos leões. Diga, Daniel teve sucesso diante dos seus inimigos. Daniel teve sucesso diante de quem? Dos leões. Os inimigos que planejaram para matar Daniel, Daniel teve sucesso sobre os seus inimigos. Quando ele estava jogado dentro da cova, ele teve sucesso diante dos leões. Quando você tem um relacionamento com Deus, você se torna um cristão de sucesso. Não gaste seu tempo, não malgaste seu tempo mandando Deus, dirigindo Deus para onde você quer que Ele vá. Deus faz isso, Deus vai ali, Deus faz aqui, Deus vem aqui, Deus vai ali, Deus toca aqui, Deus faz aqui. Não use seu tempo para isso. Use sua oração para se relacionar com quem? E não para dirigir Deus para onde Deus tem que ir. Porque Ele sabe aonde Ele tem que ir. Diga, Ele sabe o quê? Quem crê que Deus sabe aonde Ele deve ir? Hã? Quem crê? Deus sabe aonde Ele tem que ir hoje. Deus sabe aonde Ele tem que ir essa semana. Quem crê? E Ele vai. Se você tem um relacionamento com quem? Com Deus. Firme. Amém, gente? Quando você entende isso, você tem 50% do caminho percorrido. Só o fato de você ter esse entendimento. 50% da vitória já está na sua mão. Há muitas pessoas que, quando aparecem os problemas na vida dela, elas então querem vencer. E você ir do 0 até 100% é difícil. Mas se você tiver com 50%, amém, gente? Sua chance é muito grande. As pessoas, a maioria de vocês, não investem tempo no relacionamento com Deus. Mas na hora do problema, oh Deus, vem aqui, oh Deus, aí você ora.
na maioria das vezes, nada vê. A oração que muitos fazem com seus lábios tem sido fruto do seu medo e não da sua confiança. Pense nisso. A oração proferida pelos lábios de muita gente dentro das igrejas, a oração tem sido fruto, essa oração é fruto do seu medo e não da sua confiança. Quem entende o que está sendo dito? A oração que muitos têm feito não é fruto da sua confiança, é fruto do seu medo. Invista no seu relacionamento com Deus. Você será um cristão de sucesso. Amém? O rei chegou na entrada da cova, triste, imaginando que Daniel estava morto. E a Bíblia diz que ele falou com voz triste: ó Daniel, acaso o Deus que tu serves continuamente pôde te livrar? E ele ouviu uma voz lá do fundo da cova que disse: ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou o quê? Vamos ler aqui, para a gente terminar? Daniel 6. Deus sabe aonde ele tem que ir. Chegando-se ele à cova, versículo 20, chamou por Daniel com voz o quê? Com voz o quê, gente? Por que ele estava com voz triste? Porque ele sabia que cova dos leões era a morte certa. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, servo, é porque Daniel servia a quem? Você lembra que nós falamos ali em cima? Quem lembra? Sirva a Deus. Porque Satanás diz o quê? Inútil. É inútil honrar a Deus, é inútil. Muita gente, Satanás conseguiu. O rei disse: Daniel, servo do Deus vivo, aquele que serve ao Deus vivo. Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Ele perguntou com voz triste: ó Daniel, acaso o Deus que você serve, será que ele pôde te livrar da boca dos leões? Versículo 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque fui achado inocente diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera. Porque o quê? Crera. Olhe para mim. A pessoa que tem relacionamento com Deus, ela tem segurança interna. Dentro.
ele não pediu que Deus o livrasse. Ele não pediu que Deus fosse à cova. Ele sabia que Deus iria. Ele sabia que Deus iria. Amém? Quem entende? Quem essa palavra lhe abençoou, faz assim. Invista no seu. Deus sabia onde ele tinha que ir. E foi. Deus sabe onde ele tem que ir essa semana. E ele vai. Determine aí. Senhor, eu creio. Quem crê que ele vai lá onde você precisa que ele vá? Amém? Daniel não disse, Senhor, vai lá na cova. Deus foi. Deus sabe onde ele tem que ir. Não queira dirigir Deus. Deus faz isso. Deus vai ali, agora vai para cá. Agora vai ali, Deus. Agora vai lá. A oração de muitos dentro da igreja tem sido fruto do seu medo e não da sua confiança. Anote isso aí. A oração de muita gente, servos de Deus, tem sido fruto do seu medo e não fruto da sua confiança. Fique de pé.